Estamos de volta no Hora da Verdade, né? Lembrando a você que no próximo sábado, dia 4, né, um dia antes das eleições, você dá preferência lá e vai até a Casa da Cultura ouvir tanto o Rodrigo Lee quanto o Gelo. Eles estão aí fazendo um revival, um remember dos anos 80, o pop nacional principalmente, nos anos 80, lá na Casa da Cultura, graciosamente, né? Graciosamente. Olha, essa palavra graciosamente, gratuitamente. Lembrando que no domingo, é claro, você sabe do seu compromisso cívico aí, né, das eleições 2014, né, também vale o seu voto, né, e a TV Postos também fazendo uma cobertura completa a partir das 8 horas da manhã, você está vendo as chamadas aí, a gente vai estar aqui também junto com a TV Postos, né, acompanhando as eleições em Poços de Caldas e em todo o Brasil, com certeza. Bem, vocês já definiram o seu voto? Já defini meu voto. Já definiu também, gente? Eu ainda não. A maior parte da população brasileira acho que ainda não definiu o voto ainda, né? Ainda está naquela situação de não saber se vai votar nesse ou naquela ou naquele outro, né? Eu acho que nunca teve uma eleição tão difícil de você encontrar um candidato. Eu acho que a gente está vivendo um momento meio estranho na política, né? Ou acho que é o resultado de todos esses anos que tem, de tudo que está acontecendo. Acho que está chegando num limite, a população está se posicionando de uma forma diferente, eu acho. Você se considera uma pessoa politizada, Gelo? Não. Não. Sim. Você né, Eli? Parece. Eu até tenho esse voto muito certo assim comigo por fazer parte de estar envolvido com a política de alguma maneira, né, e gostar. Mas também o cara que eu voto é mais pelo partido do que por ele. É meio que por falta de opção mesmo, que, enfim. O Rafael ligou pra gente, está votando aqui no programa, muito obrigado, Rafael. Ele gostaria de saber se precisa tirar ingresso para estar lá com vocês lá. Não, né? Não, completamente gratuito. O pessoal tem me perguntado durante a semana sobre isso, mas é claro que eu vou deixar um chapéu na frente do palco, porque as pessoas estão querendo pagar. Então eu já vou deixar um chapéu para o pessoal depositar a moeda, fica à vontade. Eu se fosse você não fazia isso não, porque um amigo meu deixou o chapéu, roubaram. Levaram o chapéu gratuito dele. Hoje em dia está meio difícil deixar chapéu, o povo rouba. Então é melhor. Mas é gratuito. O Rafael, inclusive, comentou que não poderia ser melhor começar com os engenheiros. Sim. Né? Aliás, tem algumas bandas dos anos 80, você que é um conhecedor profundo das bandas dos anos 80, que elas, umas permaneceram e outras não. Vamos falar um pouquinho dessa história das bandas dos anos 80, quais são as que permaneceram e aquelas que já não existem mais? Não existem mais. O movimento dos anos 80 começou já no início dos anos 80, né, com algumas bandas em Rio, São Paulo e Brasília, lá no início, com Blitz, Eduardo Duzec, Gangue 90. Aí em São Paulo tinha RPM, Ultraje, Ira, Titãs, todas essas bandas. Em Brasília tinha Legião, Capital, Plebe Rude, Finis África. As bandas, assim, algumas permaneceram realmente, né? O Kid Abelha está aí até hoje, o Paralamas está aí até hoje, a Blitz está nesse vai e volta, né? O RPM também está. O RPM é sempre nesse vai e volta. Paralamas, apesar do problema com o Herbert Viana, eles são muito firmes, fazem shows no Brasil inteiro, literalmente, de norte a sul do país. Até hoje, os caras fazem questão de viajar de ônibus. Então, assim, o Paralamas é sensacional nesse sentido, né? Porque os caras vestem mesmo a camisa, não precisam mais disso, mas continuam fazendo muito show. E eu cito, assim, das bandas que você sabe que eu gosto, né? Capital, Legião. O Capital, para mim, é o maior fenômeno das bandas dos anos 80 nesse momento. Porque hoje eles fazem mais sucesso do que fizeram nos anos 80. Porque os 2 primeiros discos deles fizeram muito sucesso. E depois acabou, o Dinho saiu, entrou o Murilo, o Dinho voltou, e quando voltou já gravaram um disco em seguida, gravaram um acústico, e hoje eles fazem mais sucesso que naquela época. É muito louco. Bem, vamos escutar mais uma aí? O que vai nessa sequência dos anos 80 aqui, no Hora da Verdade hoje? Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar fantasiando em segredo o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor, num paraíso perigoso.
que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor, e avise quando for a hora. Agora, Hora da Verdade, né, ao vivo e em cores, nessa segunda-feira, 29 de setembro de 2014. Você participando pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Esse bate-papo aqui com o Rodrigo Lee e o Gelo, né, são irmãos músicos e tem show aí para você assistir graciosamente lá na Casa da Cultura no próximo sábado. Vocês tocaram agora o Cazuza, né? E eu acho que teve duas perdas aí, né? Que é o Cazuza e o Renato Russo. Fala um pouquinho de ambos os dois pra gente. Ambos os dois. Assim, como eu te falei, o Capital é a banda que eu mais gosto, mas depois vem Legião e Barão Vermelho. São as três bandas assim que eu sempre gostei muito, né? Se eu for pensar assim, eu não vejo nem como ídolo, porque eu não tenho ídolo, assim, mas os caras, assim, principais da música dos anos 80 para mim, os caras que nortearam muito o pop, o rock dos anos 80 para mim, foram Cazuza e Renato Russo. O Cazuza tanto com o Barão Vermelho quanto na carreira solo, e o Renato Russo com o Legião Urbana, né? Foram dois caras sensacionais pro rock and roll, letras fantásticas, letras que punham o dedo na ferida e mexiam lá dentro na ferida, e as letras políticas de amor, de relacionamento. Então esses foram duas grandes perdas. Já tinha tido uma perda com o... Fugiu o nome do cara da Gangue 90. Como é que ele chama? Que é o da Gangue 90. Barroso. Já tinha tido uma grande perda do Júlio Barroso, que é um grande cara, grande letrista da Gangue 90. Mas as duas grandes realmente, como você disse, Cazuza e Renato Russo. E diferentes, né? E diferentes, é verdade. Diferentes. O Cazuza é um pouco mais ácido, o Renato Russo era um cara... eu acho que ele era mais doce mesmo. Ele tinha um jeito até dele criticar, era mais ameno. O Cazuza era mais... chutava mesmo. Bem, a gente atravessando essa década de 80, eu vou terminar esse bloco com uma pergunta para o Gelo, já que ele é professor aí de violão, de guitarra. A gente acompanhou nessa época a efervescência de muitas bandas. Eu acho que até que em Poços surgiram muitas bandas que a gente pode estar até comentando, lembrando, aí vocês lembraram de algumas. Mas eu queria saber, e você pode responder, por favor, após o intervalo, como é que está o movimento hoje? Os jovens de hoje estão querendo aprender mais do que antigamente. Como é que está essa situação do aprendizado do violão e guitarra, principalmente como um dos instrumentos aí mais importantes, talvez, para os jovens, né? O violão e a guitarra tem sempre essa escolha dos jovens. Já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.